Nos próximos capítulos da novela Renascer, Augusto, após comunicar ao pai a venda de sua parte das terras para João Pedro, provocará o maior barraco da novela. Furioso, José Inocêncio acusará João Pedro de roubo. Confessa, João Pedro, de onde tirou esse dinheiro para comprar as terras de José Augusto? Você surrupiou os lucros das minhas safras todos esses anos. Uma grande confusão acontecerá. João Pedro abandonará as terras do pai, produzirá o próprio cacau e se envolverá com a Sandra. João Pedro vai ficar de boca aberta quando a jovem revelar que juntará as terras de seu pai com as terras dele. Sandra bola um plano genial e conseguirá fazer Egídio de trouxa e pegar a maior parte das terras. Egídio, ao descobrir que perdeu grande parte do patrimônio, juntará jagunços armados para tirar a vida de João Pedro. Deucleciano chegará na casa de Inocêncio apavorado falando: Patrão, se o senhor não quiser perder seu filho João Pedro, vá salvar ele. O maldito de Egídio Coutinho vai tirar a vida de João. Na frente da antiga casa de Belarmino, Egídio vai encurralar João Pedro e a Sandra. O caçula de Inocêncio não se intimidará e o ameaçará abrir fogo caso não saia das terras. O clima vai esquentar ainda mais quando José Inocêncio aparecer no local e presenciar João Pedro levar um disparo de Egídio Coutinho. Em choque, o fazendeiro se arrependerá de ter acusado João de roubo e precisará fazer a maior prova de amor para salvar a vida do filho caçula. Damião, Deucleciano e Azinha vão colocar Egídio contra a parede e prometer dar a ele um castigo que jamais esquecerá na vida. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que José Inocêncio acusar João Pedro de ter roubado durante anos os lucros de seu cacau. João Pedro se defenderá falando que o seu dinheiro foi fruto de bons investimentos que fez durante a vida. O fazendeiro continuará acusando o filho mais novo de ladrão. Revoltado com a atitude do pai, João romperá com José Inocêncio e investirá 100% em sua própria produção de cacau. Será a partir dessa cena que José Inocêncio precisará fazer uma grande prova de amor para salvar João Pedro da morte. Sandra, após descobrir que João foi acusado de roubo, dará apoio ao rapaz. Uma relação nascerá entre os dois e João Pedro pedirá a mão de Sandra em casamento. Sandra vai falar: Agora que vamos casar, João, eu quero juntar as minhas terras com as suas. É isso mesmo que está ouvindo. Painho vai ter que me dar a parte que me pertence por direito. João Pedro fala: Seu pai? Mas é nunca que ele vai repartir essas terras. Principalmente agora, depois que descobrir que a filha dele vai casar com um Inocêncio. Esperta, Sandra bola um plano genial para passar a perna em Egídio. A garota, através de um advogado, conseguirá um documento poderoso. Egídio será surpreendido pela filha e, sem ler o documento, assinará passando metade de suas terras para ela. João Pedro e Deucleciano avistam Sandra surgir com um documento nas mãos, falando que agora é a mais nova dona da metade das terras de Egídio, de papel passado e registrado em cartório. João Pedro comenta: Eu quero só ver a confusão quando seu pai descobrir que foi passado para trás. José Inocêncio aparecerá questionando Deucleciano: Então quer dizer que de meu braço direito agora se rebelou e vai ficar do lado desse filho ladrão? É isso mesmo, Deucleciano. O marido de Morena retruca: Com todo o respeito que tive e tenho pelo senhor, seu José Inocêncio, mas eu não admito que chame João Pedro de ladrão. E eu acho que não devo mais satisfação alguma ao senhor. Agora, eu trabalho para João Pedro. Inocêncio se aproxima do filho e o ameaça fazê-lo pagar
cada centavo que o roubou durante todos os anos. João Pedro se defenderá falando que jamais roubou ninguém em toda a vida, que o dinheiro que usou para comprar as terras de Egídio e fazer as melhorias foram fruto de muito suor e bons investimentos. Sandra toma a frente da conversa e manda: agora, se não for pedir muito, eu gostaria que o senhor, seu José Inocêncio, se retirasse das terras de meu futuro marido. Aqui o senhor não é bem-vindo enquanto chamar João Pedro de ladrão. Será a partir dessa cena que uma grande reviravolta acontecerá e uma prova de amor precisará ser feita para que João Pedro não perca a vida. Egídio será surpreendido quando Marçal aparecer falando que parte de suas terras foram demarcadas. Egídio vai entrar em pânico ao descobrir que foi enganado pela filha ao assinar um documento onde passava parte das terras como herança em vida. Revoltado, ele manda: Marçal, pegue as armas, chame os melhores jagunços da região e vamos agora mesmo até as terras do filho do coronel Inocêncio. Se aquele moleque acha que vai usar minha filha para meter a mão nas minhas terras, tá muito enganado. Sandra vai ficar viúva antes mesmo de casar com aquele traste. Mal intencionado, Egídio reunirá jagunços altamente perigosos e, disposto a recuperar as terras, montará uma armadilha para dar cabo de João Pedro. Na casa de José Inocêncio, Inácia alertará o patrão que em uma visão viu sangue e que João Pedro está em perigo. Inocêncio retruca: deixa de bobagem, Inácia. Aquele ladrão não está correndo perigo nenhum. Pelo contrário, a única pessoa que estava em perigo era eu. Perigo de perder tudo e ficar pobre roubado pelo próprio filho. Inácia voltará a alertar que João está em perigo sim, e que José Inocêncio ainda vai se arrepender das acusações que faz ao filho. Sem imaginar o que vai acontecer com João Pedro, Inocêncio exigirá que Inácia pare de mencionar o nome do filho ladrão naquela casa. Nas terras de João Pedro, Egídio, acompanhado de seus capangas, vão se aproximar da casa. Egídio vai chamar João Pedro para conversar de homem para homem. Do lado de dentro, o rapaz, ao notar a presença de Egídio acompanhado de jagunços, vai se perguntar: ué, mas o que será que esse quer falar comigo? Sandra pedirá a João Pedro que não saia para o lado de fora, desarmado. Diocleciano fala: nesse caso, não tem jeito, dona Sandra. Até porque nessa casa não tem arma. Nós somos de paz. João Pedro respira fundo e avisa que vai resolver o problema de frente e perguntar a Egídio o que faz ali. Sandra, ao ver João Pedro caminhando em direção ao pai, pedirá a Diocleciano: por favor, o senhor vá o mais rápido possível à casa de seu José Inocêncio. Conhecendo o pai da forma que conheço, ele não vai perdoar as terras que peguei. João está correndo perigo de vida. Fora da casa, João Pedro se aproximará de Egídio perguntando o que faz ali. Egídio o encara dentro dos olhos e diz: acha mesmo que pode me fazer de trouxa? O rapazinho seduziu a minha filha para tentar dar o golpe. E pior, me dá o golpe em vida. Sandra roubou parte de minhas terras e com certeza foi amando seu. E agora eu resolvi vir até aqui com os meus homens para esse mal entendido ser desfeito. Sandra vai ter que me devolver o que roubou para que nada de ruim aconteça a você e ao povo que mora nessa casa. Ah, e tem mais um detalhe. Como castigo, vou querer essas terras em meu nome também. Isso tudo agora é meu. João Pedro, com sangue nos olhos, dirá que somente por cima de seu cadáver ficará com aquelas terras. Diocleciano, percebendo que o pior vai acontecer, resolverá buscar ajuda na casa de José Inocêncio. Sandra se colocará na frente de João Pedro, falando ao pai que para fazer mal a João Pedro, primeiro terá que passar por cima dela.
Egídio olhará para os capangas e avisa: ninguém vai fazer mal à minha filha. De Sandra eu mesmo cuido. Vou dar uma surra que ela nunca vai esquecer na vida. Enquanto a esse golpista aí, vai ser despenado vivo, igual o painho fez com o painho dele anos atrás. Vai ficar as moscas empenduradas de cabeça para baixo, e depois eu vejo o que eu faço com ele. João Pedro não se deixará intimidar e o enfrentará falando não ter um pingo de medo do vilão. Enquanto o clima pega fogo entre eles, Diocleciano chegará na casa do antigo patrão e verá Inocêncio ao lado de Inácia e Damião. Inácia, aflita, vai falar: eu sabia. Eu disse ao senhor, seu José Inocêncio, o seu filho está em perigo. O dono da casa manda: espera, Inácia. Diocleciano até agora não falou nada. Fala, o que está acontecendo, Diocleciano? Que cara é essa, homem? Onde está João Pedro? Diocleciano, aflito, dirá que Egídio Coutinho, acompanhado de capangas armados, invadiram as terras de João Pedro, prometendo despenar o rapaz, igual fizeram com Inocêncio no passado. O fazendeiro olhará para Inácia e vai dizer: não se preocupe, Inácia. Apesar de ter me desentendido com João, eu jamais vou permitir que façam isso com meu filho. Se Egídio Coutinho triscar um dedo em João, eu acabo com o desinfeliz com as minhas próprias mãos. Inácia vai se aproximar do patrão, alertando que o amor pelo filho será colocado em prova. Sem entender do que a governanta está falando, o ricaço pedirá para ser mais clara. Inácia diz: o senhor me perdoe, mas não posso falar. O senhor vai ter que descobrir sozinho, por conta própria. Mas se fizer a escolha errada, uma vida será perdida. Sem entender sobre o que Inácia está falando, Inocência pedirá ajuda a Damião para salvar João Pedro. Damião responde: quanto a isso, não precisa nem pedir, patrão. Eu tô me coçando para derramar sangue de gente ruim. Enquanto Diocleciano, José Inocêncio e Damião partem em direção às terras de João Pedro, Inácia acenderá uma vela para a santa, pedindo ajuda para evitar a tragédia que está prestes a acontecer. João Pedro, frente a frente para Egídio, rebaterá a fala do sogro, afirmando que não vai conseguir separar ele da Sandra. Egídio diz: olha, pra você, rapaz, acha mesmo que essa sua facazinha aí vai proteger de alguma coisa? Vamos fazer assim: Sandra, volte pra casa agora mesmo, porque eu não quero que você veja o que vamos fazer com esse seu namoradinho. Sandra grita: eu já falei. O senhor não vai fazer mal a João Pedro, de forma alguma. A ideia de pegar aquelas terras não foi dele, foi minha. Eu peguei o que é meu por direito. Egídio acertará um tapa na filha, a derrubando ao chão. João Pedro, ao ver a cena, avançará para cima do sogro. Os capangas de Egídio colocam João na mira. Egídio pede: esperem, não atirem ainda. Como falei, primeiro vamos despená-lo vivo. Só depois de alguns dias acabaremos com o sofrimento do desinfeliz. De repente, Egídio será surpreendido ao ver seus capangas sendo abatidos um a um. Ao vê-los ao chão, olha de um lado para o outro, sem entender de onde as balas saíram. Egídio pergunta: o que está acontecendo aqui? Quem foi que fez isso? Sandra, também sem entender, olhará para João Pedro, que dirá não fazer ideia quem está por trás daqueles disparos. Egídio, de longe, verá Damião com a arma. Inocêncio pede: espera, Damião. Egídio Coutinho é meu. Esse maldito vai se arrepender de ameaçar filho meu. Ninguém mexe com João Pedro. Sandra, surpresa com a atitude do fazendeiro, comenta: é seu painho João. Ele veio te salvar. Egídio, percebendo que vai se dar mal, aproveitará o momento de distração entre pai e filho, saca sua arma, rende João, o segurando pelo pescoço, e diz:
Eu vou mandar teu filho pro inferno, Coronel José Inocêncio. Dessa vez, não tem escapatória. Vai perder um dos herdeiros. Sandra suplicará ao pai que deixe João Pedro vivo. Sandra ainda prometerá devolver as terras que pegou de Egídio. Egídio diz: agora é tarde, até porque, se eu deixar esse desinfeliz vivo, mais cedo ou mais tarde ele vai tomar posse daquelas terras. É exatamente por isso que eu não posso permitir que filha minha se case com um Inocêncio. Egídio continuará segurando João pelo pescoço. Inácia, na frente da santa, sente que o pior vai acontecer com um dos Inocêncio. Damião pede: deixa eu atirar, patrão. Daqui eu não erro. Diocleciano alertará ser muito arriscado que Egídio está com o dedo num gatilho encostado em João. Inocêncio comenta: Diocleciano tem razão. Não posso colocar a vida de meu filho em risco. Eu já sei o que eu vou fazer. Inocêncio se aproximará do rival. João Pedro manda: se afasta, painho. Egídio tá querendo pegar o senhor desprevenido. Saia daqui e deixe que eu me resolvo com o desinfeliz. Inocêncio dirá que não vai abandonar o filho por nada nesse mundo. Egídio retruca: o papo tá bonito, mas já cansei de lenga-lenga. Vou acabar com isso agora mesmo. Inocêncio pede: espera, Egídio. Eu tenho uma proposta a você. Essa proposta vai beneficiá-lo, eu prometo. O vilão pedirá para saber que proposta é essa. Inocêncio prometerá passar metade de suas terras para Egídio, caso solte João com vida. Egídio ficará balançado com a proposta, mas exigirá que para continuar as negociações, Damião terá que largar a arma. Inocêncio manda e Damião joga a arma no chão. Egídio solta João e fala: eu tenho uma ideia muito melhor. Acabar com todos vocês aqui mesmo e depois invado essas terras na bala. João Pedro verá Egídio mirando na direção do pai. No momento em que apertarei o gatilho, Egídio verá João pular na frente da bala e levar o disparo no lugar do pai. Inocêncio, Damião, Diocleciano e Sandra avistam João Pedro ao chão. Na casa de José Inocêncio, Inácio de Branco começará a fazer um ritual poderoso. De volta ao local da tragédia, Inocêncio, em choque, fala: João Pedro, meu filho, você tomou o tiro por mim. Você salvou a minha vida. Egídio dirá que vai mandar o rival para o mesmo lugar onde João foi. Sandra surpreenderá o pai o acertando com a barra de ferro. Damião e Diocleciano pegam Egídio de jeito. Inocêncio socorrerá o filho colocando dentro do carro e partindo em alta velocidade em direção ao hospital da cidade. O que o Inocêncio não sabe é que para salvar a vida de João Pedro, precisará fazer algo que mudará para sempre a sua vida. Enquanto não chegam no hospital, Egídio será levado à força até a casa de Inocêncio. Inácia pedirá que amarrem Egídio uma cadeira e saiam do quarto. Sozinho com a mulher, ele pergunta o que ela vai fazer. Inácia responde: o que fez com o coitado João Pedro não vai ficar impune, seu Egídio. Não vai mesmo. No hospital da cidade, o médico dará a informação a José Inocêncio que para salvar a vida de João Pedro, um doador compatível precisará aparecer para doar parte de um órgão. Sem pensar duas vezes, Inocêncio se colocará à disposição para salvar a vida de João Pedro. Inácia sairá do quarto. Sandra pedirá para saber o que aconteceu com o pai. Inácia mandará ver com os próprios olhos. Ao entrar no quarto, Sandra verá o pai calado. Ao se aproximar, notará que Egídio não está ouvindo e nem mais enxergando. Sandra visitará João Pedro no hospital e o médico dará a notícia que José Inocêncio salvou a vida do filho com uma doação. João Pedro e Sandra vão casar e a primeira filha do casal se chamará Maria Santa. Você
acha que João Pedro combina com a Sandra? Deixa um coração para esse casal aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.